Rose é pega de surpresa pela pergunta, mas ela responde que é claro. Então, quando pergunta por que ela deseja fazer isso, Rose se pergunta se ele tem mesmo que ser tão cego. Então ela responde que porque ele é o homem mais atraente que ela já viu, está em boa forma e ela tem certeza de que essa é a última chance que ela terá de dormir com alguém como ele. Mas eles têm mesmo que conversar tanto? Eles apenas tiram a roupa, vão pra cama e o resto acontece. Ele irá amar, ela tem certeza. Claro que ele não sabe, pois nunca fez. Quando pergunta se foi assim que aconteceu com ela, se ela gostou tanto assim. Rose responde que na verdade não, mas os homens parecem gostar. Quando pergunta se ela fez porque queria, e se aninhou no colo dele, ela diz não saber, mas pede para ele esquecer isso, pois ela sabe o que quer fazer com ele. Connor diz que ela precisa de alguém que a abrace e não um homem para dormir. Rose pergunta, então por que ele não abraça ela? E o que tem de errado em ela querer dormir com um homem? Ele disse que sente pena dela, então por que não pode apenas conceder isso? A menos que ele realmente sinta repulsa por ela. Connor diz que é claro que não. Se eles tivessem conhecido em circunstâncias normais, talvez passassem a noite de Walpurgis juntos. Mas não com ela nessa condição. Ela está desnutrida, coberta de cicatrizes e parece muito acostumada com as pessoas tratando ela terrivelmente. Talvez ele seja sendo egoísta, mas ele não quer ser apenas mais um desses homens. Connor se levanta e Rose pergunta para onde ele está indo. Ele pega algo e entrega para ela. Rose pergunta o que é, e ele responde que é bolo. Ele pediu um pedaço na cozinha. Rose pergunta por quê, e ele diz que é a noite de Walpurgis. Então ele pensou que iria significar algo para ela. Assim, pega um fósforo para acender uma vela. Rose pergunta se é para ela fazer um pedido, e ele diz que se ela quiser. Rose então fecha os olhos. Ela pede por forças, pois não precisa de mais amor. Ela pede por forças para enfrentar dificuldades à frente, coragem para descartar o conforto e vontade de permanecer sozinha nesse mundo duro. Após soprar a vela, ela pergunta se ele também fez um pedido. Mas Connor pede que ela não se preocupe com ele. Ele vai se livrar daquilo e manda ela ir para a cama. Rose pergunta se eles vão comer o bolo amanhã, e diz não ter graça se somente ela fizer um pedido. Connor pede para ela ficar quieta, pois se ela fizer isso, ele irá se deitar na cama com ela. Depois, já deitados na cama juntos, Rose pergunta se ele realmente não quer fazer um pedido. Não tem nada que ele queira? Connor pergunta por que ela está tão curiosa sobre isso, e diz preferir escutar mais sobre ela. Ele não quer falar dele mesmo. Rose diz já ter contado tudo na noite passada. Connor diz ter certeza que ela consegue pensar em algo mais e pede para ela tentar. Rose pergunta se ele vai escutar, não importa o que ela diga. Connor diz que sim. Apenas pede para ela não mentir para ele. Alguém implorava para Rose abrir a porta e falar com ela. Mas antes que Rose cometesse um grande erro, Emily conseguiu entrar no quarto e a abraçou por trás com força. A porta, que antes estava trancada, foi arrebentada. Emily não entende o que diabos a Rose estava pensando. Então pediu para Rose sair dali primeiro. Mas Rose insistiu para Emily largar ela, pois ela não pode ter o filho daquele cretino. Ela não consegue. Ela prefere só terminar tudo. Então implorou para Emily deixar ela morrer. Abraçando a Rose com força, Emily pediu para ela não chorar. Tudo iria ficar bem, pois ela iria cuidar de tudo.
Afinal, ela é uma bruxa. E não uma bruxa qualquer. Rose sabe que ela tem jeito com as ervas. Então deve deixar ela cuidar disso. E assim não terá motivo para se matar. Tudo ficará bem. Então chega nessa conversa sobre morrer. Com lágrimas nos olhos, Rose se desculpou com a Emily. Mas Emily disse que não tem por que ela se desculpar. Rose diz que está com medo de engravidar de novo, pois aí ela teria que se livrar do bebê de novo e de novo. E se ela não engravidar, House ficará bravo. Rose não suporta mais. Ela não precisa mais de uma casa. Não uma como essa. E também não precisa do Howard. Então ela sugere para Emily que elas fujam juntas. Ela, a Emily e a mãe da Emily deveriam ir para um lugar bem longe. Só elas três. 3 dias antes, Emily estava falando pro Howard que a mãe dela não estava bem. E era bem sério. Mas Howard apenas cagou para ela, o que deixou ela brava. Mas ela se conteve e disse que precisava de dinheiro. Eles receberam pagamento do mercador uns dias atrás e ela tem algumas economias. Então, ela só precisa de mais um pouco. Só que Howard dá um não seco. Ele não acredita que ela guardou o dinheiro, pois a última vez que ele perguntou, ela disse não ter um centavo. Emily disse que é claro que ela falou, pois sabia que ele gastaria na jogatina. Só que ela entende a situação ao ver o olhar dele. Assim, ela corre desesperada até onde havia escondido o dinheiro e encontra ele vazio. Howard disse que a mãe dela é uma causa perdida e já tem um tempo que está assim. Ela está demorando muito para admitir. Poderia estar trabalhando agora mesmo, ganhando dinheiro para ele. Então Emily concorda com a Rose que não há esperança para elas ali. Rose diz que elas têm que partir imediatamente. Mas Emily disse que ainda não. Rose tem que aguentar um pouco mais. Se for para elas três fugirem, preciso de mais tempo. Elas irão fugir assim que juntarem dinheiro o suficiente. Ela pede para a Rose aguentar só mais um pouquinho. Só que, pelo visto, Howard resolveu a conversa. Na manhã seguinte, quando Howard se levantou, Rose informou que o café da manhã estava pronto. Ele questionou onde estava a Emily, e Rose explicou que ela saiu em busca de algumas ervas. Disse que pode levar um par de dias. Rose só se preocupa dela pegar um resfriado, pois lá fora está frio. House comentou que parecia que elas duas estavam ficando bem íntimas. Elas duas são tão estúpidas como ladrões. Qualquer um acharia que são irmãs. Então ele perguntou se ela tinha alguma novidade sobre um bebê. Coloca a mão sobre a barriga, Rose disse que ainda não. Howard diz que isso é surpreendente e pergunta se ela tem certeza de que não é estéril. Já faz mais de um ano, então que outro motivo haveria para eles não terem um bebê? Emily havia entregado um remédio para Rose evitar a gravidez e instruiu ela a misturar com água e tomar 2 vezes ao dia. Basicamente, aquela era uma erva inofensiva que se tornava veneno sobre as circunstâncias certas. É bem fraca na maioria das pessoas, só causando uma dor de estômago. Porém, para um feto, é letal. Rose não precisava se preocupar, pois ela ficaria bem, mas deveria guardar segredo. Howard não pode ver isso. Rose diz que ele está assustando ela. Ele sabe que ela é perfeitamente saudável. Ela pede para ele não ficar chateado e diz que quanto mais íntimo eles ficarem, maiores serão as chances de engravidarem. House concorda e diz que está apenas impaciente. Se preparando para sair, ele diz que vai voltar antes de anoitecer e pergunta se ela consegue se virar sozinha. Ele voltará com seus ganhos rapidinho, então eles poderão ter algum tempo a sós. Ele está se sentindo sortudo hoje. Emily, que estava escondida, vê que ele saiu.
Como ele acabou de sair, elas ainda têm bastante tempo. Elas devem arrumar tudo e partir. Ela encontrou algo. Uma vez que elas tenham aquilo, elas poderão ir. Só que então, de repente, ela fica assustada ao ouvir Rose gritar do outro lado. Rapidamente, ela se levanta para ver o que aconteceu. Mas House aparece atrás dela, falando que avisou e que sabia que estava com sorte hoje. Assim como sabia que elas duas estavam tramando algo. Ele acha que tem pegado leve com elas recentemente, mas elas aprenderam a lição hoje. Rose está correndo e pedindo por ajuda. Ela vê dois homens, que imagino serem guardas, e pede para eles, por favor, ajudarem elas. Um dos homens pede para ela se acalmar, enquanto o outro pergunta o que aconteceu. Rose diz que o marido dela está batendo nela e pode até matá-la. Um dos homens pergunta se ela está dizendo que uma briga começou e com quem ele está lutando. Rose responde que com a Emily, a filha dele. É então que, para espanto da Rose, eles comentam que parece ser algo importante. Informa que eles não se metem em assuntos de família. Talvez a filha dele tenha roubado algo. Além disso, um homem deve disciplinar sua família ocasionalmente. Em pensar que ele quase desperdiçou seu tempo com bobagem. Mas Rose grita perguntando como ele pode dizer isso. E eles se acham soldados? Uma vida está em perigo. Mas o homem apenas agarra o pescoço dela, enquanto diz que ela é barulhenta. Então ele aposta que o marido dela se cansou dela. Ele deve estar enlouquecendo tendo uma esposa como essa. No entanto, ela é uma coisinha bonitinha. Eles não precisam ficar falando sobre o marido dela. Porque eles não se divertem um pouco? Só os dois. Ele está apalpando ela e se aproximando com um sorriso mal intencionado. Mas para fugir dessa situação, Rose mordeu a mão dele. Ele manda ela parar, mas Rose continua a correr. Então ele manda alguém parar ela. Foi nesse momento que Rose finalmente entendeu o motivo da Emily ainda não ter fugido. Mesmo que elas conseguissem fugir do Howard, não havia ninguém no mundo que as protegeria. Rose pergunta se agora o Connor entende por que ela despreza soldados. Connor diz sentir muito. Ele sabe que é tarde demais para desculpas. Mas ainda assim, ele pede que ela permita ele pedir desculpas por eles. Rose não entende porque ele se desculparia. Qual o sentido nisso? Connor diz apenas sentir muito por não estar lá na época. Rose pergunta se as coisas seriam diferentes se ele estivesse lá. Connor diz que se eles fossem subordinados dele, ele os mataria na hora. Rose não acha que ele quis dizer isso. Mas ele diz que absolutamente sim. Só que Rose sabe que ele odeia matar pessoas. Ainda assim, teria feito isso por ela? Connor responde que já tem bastante sangue nas mãos. Então que diferença faria mais um pouco? Especialmente quando parecia que eles mereciam a morte. Rose diz que só está perguntando. Mas digamos que ele estivesse lá naquela época, ele teria matado House para ela? Rose pede para ele apenas mentir para ela. Ele sabe muito bem o que é que ela quer ouvir. Connor diz que é claro que teria matado Howard. Rose então deitou sobre o peito do Connor. Uma vez Emily disse que todas as dificuldades eventualmente se resolvem num único instante. Ela acabou de confirmar a sinceridade dos sentimentos dele. O equilíbrio entre eles mudou. Agora a balança pesou a favor dela. Vemos que ela colocou remédio para dormir na bebida. Ela nunca irá vacilar, então está perfeitamente bem para ela. Ele começou a confiar nela, mas ela nunca irá confiar nele.
Mais tarde, Rose está dormindo, mas Connor continua acordado. Eles estão quase no fim. Quando aquele navio atracar na ilha, a missão dele acaba. Ele nunca deixará ela ir para o mar, já que significaria uma morte dolorosa para ela. Nem poderá fornecer uma morte menos dolorosa. Já que ela foi a única morte que ele conseguiu salvar, ele não queria ver ela morrer. Nem pode permitir que ela seja enviada para a ilha por um crime que não cometeu. Mas é ridículo que foi só os que chegaram nesse ponto para ele se encontrar recorrendo a uma divindade. De repente, alguém entra no quarto, pedindo para o Connor olhar para si mesmo agora. Ele sabia. Connor tem sentimentos por ela. Henry pede para o Connor dizer algo. Depois explica que ele só sabia. Ele teve esse sentimento terrível. E ainda pede para o Connor não pensar que ele não viu eles dois se beijando lá em cima. Ele sabia que algo estava errado pela maneira como Connor não saiu do lado dela como uma mamãe galinha. Connor diz que já chega. Mas Henry grita que ele deveria ver o jeito como olha para ela. Connor diz saber, o que deixa Henry indignado, pois o Connor não está nem ao menos tentando negar. Ele não entende porque o Connor é assim. Então pergunta desde quando? Já faz um tempo, não faz? Não é nenhuma novidade para o Connor, é? Porque o Connor tem que continuar fazendo isso consigo mesmo. Ele é tão sensato sobre tudo, então como pode ser tão idiota em relação à vida pessoal? Connor passou 10 anos lutando na guerra. 10 malditos anos. Agora que finalmente tem a oportunidade de aproveitar a vida, se apaixonou por uma condenada. Não apenas uma condenada qualquer, mas uma prisioneira pela qual é encarregada de transportar para a pior prisão do mundo. Connor pergunta o que o Henry foi dizer a ele. Henry pergunta se o Connor ao menos seria capaz de matá-la. E se o Henry atirasse nela agora mesmo? Connor suportaria? Afinal, isso seria bem mais fácil para ela. Muito melhor do que a espera na ilha. Connor agarra o Henry, fazendo a arma cair. Henry diz que ele não consegue. O que diabos eles farão sobre isso? Connor pede para o Henry apenas dizer o que ele veio falar. O que está acontecendo lá fora? Henry explica que eles estão cercados de monstros marinhos. O navio está imobilizado. Só que Henry não tinha dito que estava tudo bem? Henry responde que sim, mas ele não sabe ao certo o que se passa. Por isso ele odeia tanto o mar. O pai dele disse que nunca viu nada igual. Em seus 40 anos no mar, nada igual aconteceu. No entanto, aqui estão eles. E isso não é tudo. Estão enlouquecendo lá em cima, procurando pela Rose. Então ele acha que deveriam devolvê-la para a cela imediatamente. Connor pergunta o que querem com ela. E Henry explica que acha que tudo é feitiçaria. Pensam que ela parou o navio com magia. Eles enlouqueceram. E estão prontos para arrastar ela pelos cabelos. Connor então manda o Henry cobrir ela com algo e levar ela para a cela. Esse é o lugar mais seguro para ela agora. Connor irá cuidar da multidão e do capitão. Henry então pega a Rose e, antes de sair, pede para o Connor ter cuidado. Connor então se veste. Se precisar de uma bruxa como bode expiatório, então ele acha que é hora de um herói aparecer. Connor terá que voltar a assumir o papel do amado herói, de modo a desviar a atenção da Rose. Ele não tem tempo a perder. Ele tem que cuidar disso antes que comece uma revolta. De repente, algo chama a atenção dele. A moeda. Rose não mentiu. Realmente é uma moeda da sorte. E é nesse ponto que as coisas saem do controle. Connor finalmente é confrontado pelos próprios sentimentos. Henry descobre a verdade
e o navio inteiro está prestes a se voltar contra a Rose. No meio de tanta tensão, surge a pergunta que não quer calar. Será que Connor vai conseguir proteger a Rose até o fim? Ou vai perder tudo o que restou para ele? Me contem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com quem também ama essas histórias cheias de reviravoltas. E se quiser apoiar ainda mais, considere virar membro do canal. A gente se vê no próximo vídeo!